Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando. E neste vídeo eu quero estar abordando com vocês, ali em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que escrito está, que os homens nos considerem, pois, como ministro de Cristo. Vamos estar falando um pouco a respeito da humildade no ministério. Veja bem, quando olhamos para o 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, logo eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu lia esse versículo, eu compreendia da seguinte forma, que eu sou ministro de Cristo, que eu tenho que ter convicção diante dos homens que eu sou ministro de Cristo. Mas o versículo diz assim, que os homens vos considerem como ministros de Cristo, quer dizer, que eles enxerguem em nós essa qualidade como ministro de Cristo. Mas agora aqui, na nossa observação textual, o que de fato vem a ser o ministro de Cristo à luz do texto, dentro da ótica do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Epístola aos Coríntios. Por quê? Se pegarmos na nossa ótica, o que entendemos por ministro? Entendemos um cargo elevado, uma posição de privilégios, onde homens estão no topo, dentro do governo, obviamente, ministro da Agricultura, ministro da Economia, ministro da Fazenda e assim sucessivamente. E dentro do texto bíblico, e que os homens venham nos considerar como ministro, o que de fato Paulo está dizendo? Veja bem, ele não pensava em ministro como nós conhecemos, como ora eu falei, certo? Na nossa cultura, como ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, isso é um alto posto, um alto escalão, ok? Vamos analisar esse versículo a partir do significado da palavra ministro. Observe, antigamente a palavra era usada pelos gregos para descrever tripulantes de um navio, marinheiros de baixa hierarquia serviçais. A palavra quer dizer upiretes. Isto significa, era utilizado para mostrar aqueles que eram remador do porão, aqueles que remava, aquele que ficava debaixo, não na polpa do navio, né? Então é outro nome, além de uperetes, é também ereso, que significa justamente remar, remador de baixa categoria, remador subordinado. Então, a primeira ideia que Paulo vai trazer é justamente uma posição inferior na embarcação. Aí alguém pode falar, mas é contraditório, porque ministro não é um cargo elevado, não é um cargo de alta escalão. Sim, mas a sua aplicação neotestamentária invoca oficiais e assistentes do magistrado, bem como quem serve com as mãos, atendendo um serviço religioso também. Agora, olha que interessante, os ministros que Paulo quer que os homens nos considerem eram os mais desprezíveis da tripulação, homens que tinham a incumbência de apenas remar até a morte. Quem já assistiu aquele filme Ben-Hur? É um filme que narra mais ou menos a ideia desse termo que Paulo está utilizando. Alguém pode dizer, mas será que Paulo está menosprezando o ministério? Será que aplicarmos isso vai trazer um sentimento de desprezo ao ministério? Não. Por que não? Porque observe que a ideia não é desvalorização da função ministerial, e sim desfazer qualquer tipo de orgulho e de grandeza que era comum na comunidade de Corinto. Então Paulo está quebrando a arrogância daqueles que posicionavam como ministro de Cristo. Sendo Corinto uma cidade portuária, indubitavelmente, o termo upiretes era bem conhecido dos leitores originais de Paulo. Vale ressaltar que os coríntios eram orgulhosos, soberbos e uma igreja repleta de dissensões, pois eram sectaristas ao ponto de fragmentar o povo em vários partidos, tá certo? Então, aqui já dá essa ideia da igreja de Corinto. Outro sim, no desdobramento do capítulo 4, da primeira carta, onde nós estamos lendo aqui, certo? A qual está sob meditação, ele redige o seguinte, com muita maestria, olha o versículo 11 e 13, ele fala, ó, até o presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos profetados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até que agora temos chegado ao ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Então, é isso que Paulo está tratando. Era o sofrimento pela causa de Cristo.
Não é aqueles que estavam na polpa do navio, mas aquele que estava sendo tratado como a palavra ministro, como servo, até mesmo como escravo. A exortação de Paulo é incisiva, irrefutável e convincente, mas, sobretudo, amorosa, tá bom? Porque se pegar o versículo 14, Paulo fala assim, olha como que é sério a ideia de ministro diferente da nossa cultura. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Paulo não tendenciou, por momento algum, entristecer ou envergonhar os coríntios, mas o seu duro sermão apontava com exatidão o absurdo do orgulho deles, escolhendo o termo piretes para indicar que os tripulantes da embarcação cristã estão numa posição de servir e não de destaque. Então, se nós resgatar esse valor no ministério cristão, nós vamos quebrar o nosso orgulho e entender aquilo que Jesus já vinha dizendo. E quanto mais é dado, certo? Mais é cobrado. E Jesus continua dizendo sobre o paradoxo do reino de Deus, né? Que o maior serve o menor. Essa é a dinâmica do reino de Deus, que o maior serve o menor. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, não como uma pessoa grande, mas como pessoas que estão sempre prontos a servir. Deus abençoe, e lembrando que esse tópico é extraído do nosso livro A Ironia da Chamada.